quando vocês estavam lá em processo civil de conhecimento, processo civil 2, o professor explicou para vocês quais são os pronunciamentos do juiz de primeiro grau. E aí vocês vão lembrar agora. O juiz de primeiro grau, ele profere sentença, ele profere decisão interlocutória e despacho. Concordam comigo? E aí eu queria saber de vocês o que é a sentença. A sentença não encerra o processo. Até porque por muitos anos a gente teve uma discussão muito forte em relação ao conceito de sentença, exatamente porque ele trazia, né, um erro um erro de redação. A sentença não encerra o processo, a sentença não põe fim no processo. A sentença, na verdade, é uma decisão que ocorre que muitas das vezes, a partir da sentença, eu tenho anos de processo pela frente. Tá? O que ela finda é exatamente essa fase cognitiva, ou seja, é aquela fase em que eu apresento uma situação para o Estado, né? E o Estado me dá uma resposta no sentido de dizer se eu tenho ou se eu não tenho razão. Então, a sentença, ela vai ser uma decisão, um pronunciamento jurisdicional que vai se pautar ou no artigo 487 ou no artigo 489 e vai finalizar aquela fase de conhecimento do processo. Por quê? Porque dali para frente é recurso. A sentença, ela vai finalizar uma fase do processo que a gente chama de fase cognitiva. Então, o que acontece? Quando vocês estudaram lá, vocês estudaram, né? Que teve a inicial, inaugurando o processo, aí teve a citação. Isso, grosso modo, eu vou encurtar o procedimento. Teve a citação, aí teve ou não a audiência de mediação, o réu pôde se defender, e aí ele se defendeu através da contestação, e ele pôde ou não apresentar junto com a contestação na mesma peça a reconvenção, pôde ou não, né, dependendo do interesse dele, suscitar a intervenção de terceiros. E aí a gente teve tudo isso, e aí depois da contestação, foi aberto vista ao autor para falar em réplica, ou seja, para falar a respeito do que o réu trouxe na contestação. Depois da réplica, a gente foi para o julgamento conforme o Estado, no qual o magistrado poderia ter extinguido ou poderia ter julgado antecipadamente o mérito total ou parcial, mas aí ele resolveu fazer o quê? Sanear o processo. E esse saneamento pode se dar de 3 formas. E depois do saneamento, o que aconteceu? Produziu-se as provas. E depois da fase instrutória, que é exatamente a produção de prova, foi a conclusão do magistrado, e o magistrado não determinou a IJ, porque não havia produção de prova oral, e, enfim, ele prolatou a sentença. Perceba, ele passou por uma série de atos que fez com que ele conhecesse a questão. E aí alguém falou, ele exauriu o conhecimento. Sim, porque a sentença é proferida num juízo de certeza. E para ter um juízo de certeza, ele exauriu o conhecimento. O conhecimento foi exaurido. Ele conheceu tudo que tinha que conhecer a respeito daquilo. E agora sim, né? Numa cognição exauriente, num conhecimento já exaurido, profundo, ele julga com um juízo de certeza. E ao julgar, ele prolata uma sentença. Diferente de quando a gente fala de decisão interlocutória, por exemplo, e tutela provisória. Porque em tutela provisória ele tem uma cognição sumária, uma cognição superficial, né? E ele julga com um juízo de probabilidade. É provável que seja, mas ele não tem a certeza. A certeza ele vai ter quando ele exaurir o conhecimento, tá? Então, a sentença é o pronunciamento jurisdicional que vai se pautar no artigo 487 ou 489, ou seja, ele vai entrar no mérito ou não vai entrar no mérito, tá? E que põe fim à fase cognitiva. Isso é a sentença. Qualquer decisão que for proferida, né, entre a sentença e a inicial, qualquer uma aqui, será uma decisão interlocutória se tiver cunho decisório. Se não tiver cunho decisório, será despacho. A sentença não põe fim ao processo, porque pôr fim ao processo significa que aquele processo acabou. E o processo não acaba com a sentença. Entendeu? Não só recursos. Não é só questão de recursos. Além dos recursos, existe uma outra situação. Por exemplo, eu não recorri. Não estava a fim de recorrer. Está tudo certo. O David acabou de dar um exemplo, né? Ele ajuizou uma ação e aí ele estava feliz porque a parte ré não recorreu. E o que eu falei para ele? Tomara agora, David, que a parte ré vá lá, peça a expedição da guia e deposite, para você não precisar
demandar a parte da execução. Então, perceba, a sentença foi proferida, né? Findou a fase cognitiva, a parte ré não recorreu. O processo acabou? O processo não acabou. Por que não? Porque tem uma condenação ali naquela sentença que precisa ser satisfeita. E aí, vai certificar o trânsito em julgado daquela decisão, porque não houve recurso, e aí faz a coisa julgada. E aí, uma vez feita a coisa julgada, o réu pode, né? Aquele que saiu perdendo, ele pode voluntariamente chegar lá e pedir a expedição da guia e pagar. E aí o magistrado, né, vai intimar a parte autora para que ela dê quitação àquele valor, para poder expedir o mandado de pagamento. E aí sim, né, esse processo vai findar. Ou o réu pode dar uma desperto e falar: será que eu devo alguma coisa? Eu acho que eu não devo, esquecer. E aí esperar ser provocado novamente. Aí o que vai acontecer? O David, né, através da sua advogada, vai ter que peticionar no processo, demonstrando que já foi certificada a coisa julgada, porque precisa da certificação do trânsito em julgado, já foi certificado o trânsito em julgado, né? E a parte, uma vez que não veio espontaneamente, requerer a intimação da parte para cumprir aquela sentença no prazo de 15 dias, sob pena de incidir na execução, ou seja, na penhora de bens, e seguir o rito do cumprimento de sentença. E aí, o magistrado vai mandar intimar o réu e vai dar ele 15 dias para que voluntariamente ele possa cumprir 15 dias úteis, tá? E aí, digamos que o réu não cumpra. Aí ele vai penhorar bem. E aí, digamos que nessa penhora de bens, né, nesse momento, o próprio réu ainda pode impugnar essa execução. Então, eu ainda posso ter 3 anos de processo aí brincando. Entendeu? Sem que tenha recurso. Perceba, eu não tive recurso da sentença. Mas na fase de cumprimento de sentença, eu posso ter mais 3 anos de processo. Então, o que a sentença faz é pôr fim a uma fase do processo, que é a fase cognitiva. Tá? E por que eu estou explicando isso? Porque, gente, os recursos, eles incidem exatamente sobre decisões proferidas nos tribunais, no processo. Os recursos vão incidir sobre essas decisões. Então, eu vou ter recurso que vai incidir sobre uma sentença, eu vou ter recurso que vai incidir sobre determinadas decisões interlocutórias. Então, eu preciso que vocês conheçam bem quais são esses pronunciamentos em primeiro grau que vocês já viram. Quem ainda tiver dúvida, eu peço para rever o conteúdo do semestre passado. E aí a gente vai também começar a estudar aqui e explicar para vocês quais são os provimentos que a gente vai ver em sedes de tribunais, porque desses pronunciamentos também cabe recurso. E nesse momento eu quero saber se vocês sabem, né, a diferença entre despacho, decisão interlocutória e sentença. Essa é a primeira coisa, porque são as primeiras decisões que a gente vai, né, que a gente vai visualizar normalmente nos processos, porque, via de regra, a demanda, né, ela nasce em primeiro grau de jurisdição. Então, é importante que vocês tenham. Por que eu estou falando isso? Porque os recursos, gente, eles começam já em primeiro grau de jurisdição. No decorrer do procedimento, eu posso ter recursos. E para eu ter um acórdão, que é um pronunciamento do tribunal, significa dizer que eu tive um recurso. Então, se você não entende a decisão de primeiro grau, como é que eu vou dizer para você que daquela decisão eu recorri e houve a aprovação de um acórdão? Então, no primeiro grau, a gente tem o despacho, e o despacho não tem cunho decisório, ele não tem conteúdo decisório nele, o despacho serve simplesmente para impulsionar o processo. Nós temos as decisões interlocutórias, que são todas aquelas proferidas no curso do procedimento que não puser fim ao processo, à fase cognitiva, porque essa é a sentença, tá? E sem esquecer o seguinte, toda decisão, ela precisa ser fundamentada. De acordo com o 489, parágrafo 1º, ele vai explicar o que não significa fundamentação, tá? Então, o artigo 489, parágrafo 1º, é um artigo de suma importância. Por quê? Porque ele traz exatamente o que não é considerado fundamentação e que pode, inclusive, acarretar a nulidade daquela decisão. E, por outro lado, o artigo 10, que é o princípio da vedação da decisão surpresa. Nenhum fundamento pode ser trazido pelo julgador sem que ele antes tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar, que é a questão do contraditório.
Se ele traz na decisão dele um fundamento que ele não permitiu que as partes se manifestassem, ele traz uma decisão surpresa. E essa decisão surpresa também é passível de nulidade, tá? Por quê? Porque é vedado a ele trazer um fundamento sobre o qual as partes não se manifestaram. E aí, essa regra do 489 e do 10º, ela vale para qualquer outra decisão. Então, quando a gente fala isso, a gente também traz a questão do artigo 10 e do 489, parágrafo 1º, para os tribunais. Só que nos tribunais, eu não vou ver sentença e decisão interlocutória. Eu vou trabalhar com outras denominações de decisões. Então, em sede de tribunal, e aí, gente, pouco importa se eu estou em tribunais de segundo grau, TJ ou TRF, ou se eu estou em tribunal superior. Porque os pronunciamentos serão sempre um desses. Despacho, que serve também para impulsionar o processo. Acórdão, que é a decisão colegiada, Hector, agora eu posso falar. Quando a gente fala de acórdão, é como se fosse um grande acordo mesmo, né? É uma construção de uma decisão que é feita em grupo, por um colegiado de julgadores. Então, esse colegiado, ele profere um acórdão. Por isso, você vê o voto de um desembargador, o voto de outro, o voto de um ministro, o voto de outro. Por quê? Porque a ideia é você construir uma decisão em conjunto, tá? Há muitas críticas, que, na verdade, os tribunais brasileiros, eles não constroem as decisões em conjuntos, né? Fica um tentando convencer o outro de que está certo. Mas, na verdade, quando a gente fala de acórdão, a gente está falando de uma decisão construída coletivamente, por aquele grupo, por aquele colegiado que compõe aquele órgão no tribunal. Lembra que eu falei? Uma turma é composta por 5 ministros, por exemplo, lá do STJ. São esses 5 ministros construindo uma decisão. Então, eles proferem um acórdão. E além do acórdão, a gente tem o que a gente vai chamar de decisão unipessoal ou decisão monocrática. Quando eu falo de decisão unipessoal, de decisão monocrática, eu estou falando de decisão de uma pessoa só no tribunal. Tá? E aí eu posso ter uma decisão monocrática de um relator, o relator decidindo sozinho, e posso ter uma decisão, e aí eu desmembro a denominação em unipessoal e monocrática, são sinônimos, tá? Mas só para vocês memorizarem didaticamente, fica mais fácil de vocês memorizarem os recursos cabíveis, tá? Então, quem pode proferir decisão unipessoal ou monocrática? É o relator e o presidente ou vice-presidente. Tá? São os 2 casos que a gente vai ter decisões monocráticas ou decisões unipessoais em sede de tribunal. O presidente ou vice-presidente em decisões específicas, tá? Na análise de recursos específicos, e o relator, né? Em muitos momentos. Porque todo e qualquer processo que sobe para o tribunal, ele vai para a mão do relator, com exceção de um recurso. Né? Ou melhor, de 2 recursos, que são os recursos superiores, especial e extraordinário. Nesse caso, no primeiro juízo de admissibilidade, a primeira avaliação, quem vai fazer esses recursos, não é um relator. É o presidente ou o vice-presidente. Tá? Mas a gente vai estudar isso lá na frente. Então, se eu estou em sede de tribunal, eu tenho despacho. Despacho tal qual o primeiro grau, tal qual o juízo de primeiro grau, é a mesma coisa. O despacho serve para impulsionar o processo, fazer o processo andar sem que tenha cunho decisório. Além do despacho, eu tenho acórdão, que é a decisão colegiada, e também tenho decisões unipessoais ou monocráticas, né? Que vão ser proferidas por quem? Ou pelo relator, ora pelo presidente ou vice-presidente. Quando eu falo de tribunal, a regra, né, a ideia é que a gente tenha decisões colegiadas, porque a gente vai para o tribunal para ter análise por mais de um juízo, por mais de um julgador. Essa é a ideia, por isso a gente recorre, porque a gente quer que um grupo reaprecie aquela decisão que um já teve lá atrás. Só que a gente tem a possibilidade de ter uma decisão em tribunal proferida só pelo relator ou pelo juiz, pela presidência ou vice-presidência. E aí, a essas decisões, a gente vai denominar de decisão unipessoal ou decisão monocrática. Tá? A gente não vai chamar de decisão interlocutória.
como a gente não vai chegar, se eu vou falar para você, não, primeiro grau as decisões são monocráticas. Sim, são, porque são decisões por uma pessoa só. Mas eu não vou trabalhar as decisões de primeiro grau com a natureza jurídica de decisão monocrática. Por quê? Porque a gente traz essa denominação de decisão unipessoal ou decisão monocrática para configurar a decisão proferida pelo relator ou pelo presidente e vice-presidente em sede de tribunal. Tá? Então, se a denominação não está ali em primeiro grau de jurisdição, não leve para lá para você não se confundir. Esse quadrinho aqui, gente, é assim, é a chave para vocês não se confundirem na hora que a gente começar a falar de recurso. Porque cada uma dessa decisão aqui, ela vai compor um recurso específico, tá? E eu vou ter acórdãos em vários momentos diferentes. Então, cada tipo de acórdão vai caber um tipo de recurso diferente. Então, não tentem criar nenhum tipo de paralelo entre as decisões de primeiro grau e de tribunais. Eu quero que vocês visualizem exatamente como está nesse quadro, para vocês não se confundirem lá na frente. Tá? Porque aí depois você vai entender que mesmo que o juiz de primeiro grau seja monocrático, não será uma decisão monocrática. Será uma sentença, uma decisão interlocutória e um despacho. Beleza?